Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos estudar, compreender, refletir, analisar mais um conteúdo de história. O conteúdo de história de hoje nós iremos trabalhar a base curricular do sexto ano. Essa base curricular nós já adentramos ao último capítulo. Esse último capítulo vai fazer referência justamente a um novo período histórico, não é? Período histórico esse que começamos com a Alta Idade Média, ou historicamente conhecida como período medieval ou Idade Média. Anteriormente, esse período, a Idade Média, o capítulo 16, da página 298, era um conteúdo que se tinha um certo preconceito para com esse período histórico, esse período medieval, essa Idade Média. Porque se defendia, alguns historiadores defendiam a tese de que esse período foi um período de pouca evolução, de atraso, e o desenvolvimento não ser a contento, não ser o suficiente. Desenvolvimento que, para algumas opiniões, alguns historiadores começam a defender a ideia de que esse período, o modo de produção não foi desenvolvido, a ligação com a igreja foi desfavorável, não houve desenvolvimento nas artes, não houve desenvolvimento na política, na economia, no lado social. Então, teoricamente, esse conteúdo, esse período histórico, ele passava muito por isso. Era questão preconceituosa. Eu me lembro bem, quando tinha a idade de vocês, o professor já dizia que esse conteúdo ele não era contento, ele não era interessante, ele não era bom. Ele passava por um processo de preconceito em si, de novas visões, e aí a gente começa a entender que esse conteúdo ele tem a sua importância, ele é importante também. Tá bom? A gente vai começar a verificar isso, começar a entender paulatinamente, aos poucos, né? Verificando, não é, algumas situações, algumas características, algumas situações dinâmicas, outras mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Então, nós queremos, nessa aula de hoje, também desconstruir, acabar um pouco com essa ideia. E, como a historiografia nova fala, que esse conteúdo ele permitiu uma nova visão do mundo, não é? Uma nova visão do mundo. Então, pois bem, vamos começar. A Alta Idade Média. Por que essa questão, essa nomenclatura Alta Idade Média? Porque houve a Alta e a Baixa Idade Média. Eu já mencionei isso. Historiadores fizeram uma situação importante, né? Procuraram sempre estar dividindo os períodos históricos para demonstrar e facilitar seu entendimento, para que você buscasse fazer uma comparação entre a alta e a baixa, o médio e o alto, o desenvolvido e o menos desenvolvido. Não é isso? E, a partir daí, nós vamos entender que esses homens, essa sociedade, era necessário realmente fazer essa divisão para facilitar nosso entendimento, para facilitar a nossa aprendizagem e a forma como vai se desenvolver todo esse período. Eu já antecipei um pouco, no finalzinho do capítulo sobre o Império Bizantino, e aqui eu reforço. O que é que o senhor reforça, professor? Muito bem, isso mesmo. Reforço a ideia de que a população, em grande parte, ela se desloca com a queda do Império Romano do Ocidente, ela se desloca saindo das regiões urbanas, indo para as regiões rurais. Então, com esse deslocamento, eles estavam querendo o quê? Eles estavam querendo buscar melhores condições de vida.
E quando vão buscar melhores condições de vida, nesse deslocamento, indo para as áreas rurais, encontram quem? Encontram o seu feudal. Encontram uma situação nova para eles. Por quê? Porque agora o que passa a ter valor é a terra. A terra passa a ter valor. Então, a moeda vai ficando escassa, as relações comerciais, todas elas vão ser centralizadas dentro da perspectiva dos feudos, pequenos lotes de terras. E daqui a pouco nós vamos encontrar o termo chamado feudalismo, que vem de feudo, para que a gente possa entender como vai surgir essas unidades territoriais. Tá bom assim? Vamos lá? Pois bem, na página 298, não é? Na página 298, nós temos assim, a Alta Idade Média. Logo em seguida, nós vamos estudar a Baixa Idade Média. No momento que eu peço a vocês que vocês fiquem atentos a isso. E o modo de produção que a gente vai estudar já, que eu vou detalhar, que eu vou mastigar, o modo de produção servil que a gente vai identificar. A Alta Idade Média, página 298. Ele vem com um trecho de um livro da Idade Média de Franco Júnior, Hilário Franco Júnior, a Idade Média nascimento do Ocidente. Vamos lá. Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estariam falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. De fato, falarmos em Idade Antiga, Idade Antiga ou Média representa uma rotulação posterior, uma satisfação da necessidade de se dar nome aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou tal conceito, ou melhor, tal preconceito. Pré significa antes, conceito é ter um conceito anterior, pré-conceito, conceito pré-estabelecido, que não vai avaliar muitos critérios, simplesmente tenta buscar defender aquele conceito, sem muitas vezes ter nenhuma base para criticar, não é? Aí tem assim, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo indisfarçado. Disfarçado é que você tenta esconder. E aquele que não tem indisfarçado significa que não tem disfarce. E o próprio século XVI. Este se via como o renascimento da civilização greco-latina. O nosso livro tem como característica, sempre ele faz uma abordagem sobre termos que pode ser que você não tenha conhecimento, e ele traz para que você possa, não é, enriquecer seu vocabulário, ter conhecimento daquele termo. Ele diz assim, civilização grego-latina compreende a junção cultural dos povos gregos e romanos durante o renascimento cultural e científico. A junção das duas culturas, greco-romana, durante o Renascimento. Aí chama-se greco-latina, não é? E também, eu acredito que eu já mencionei isso e vou reforçar agora, é que todas as vezes que alguém falasse, eita, isso é um exemplo, essa aí foi uma contribuição da civilização clássica. Significa o quê? Significa que está fazendo referência à Grécia e a Roma, não é? Referência à Grécia e a Roma. E, portanto, prosseguindo aqui no livro, no contexto, no trecho, não é, que foi extraído do livro Idade Média de Franco Júnior, diz assim: e, portanto, tudo que se estivera entre eles
picos de criatividade artístico-literária, do seu próprio ponto de vista, é claro, não passará de um hiato, de um espaço, hiato significa espaço, de um intervalo, logo de um tempo intermediário de uma Idade Média. Então, o que é que ele quer dizer com isso aí? Ele quer valorizar a Idade Média e traz como referência a Idade Média, não é, como uma coisa que precisa ser valorizada, não desprezada, não sendo vista, analisada de forma preconceituosa, não, mas deve ser analisada e evidenciada. Pois bem, 299, o feudalismo. Modo de produção. Durante muito tempo, a economia mundial passou por um crescimento e fortalecimento em suas atividades. Na pré-história, veja bem, ele vai buscar na pré-história para que possamos chegar aqui na Idade Média, que é o conteúdo que nós estamos estudando. Ele vai fazer um passeio histórico em relação às formas de produção, como a economia estava se portando, quais eram as características dos períodos anteriores à Idade Média. Perceba bem aí, preste atenção. Na pré-história, havia um modo de produção comunal, ou seja, comum a todos. Todos teriam a mesma característica, isto é, tudo que se produzia era dividido coletivamente. Tudo que se produzia era dividido coletivamente lá na pré-história. Com o tempo, começou a se gerar o chamado excedente de produção. Com o tempo, tudo que era produzido vai sobrar alguma coisa, que é o excedente de produção. Aquilo que excede, aquilo que vai além, que sobra. Então, é chamado de excedente. Mais precisamente no período de transição do Neolítico para a Idade dos Metais. Período Neolítico é aquele período da pré-história que você estudou comigo, nós estudamos juntos e chegamos à conclusão ali que o período Neolítico na pré-história ele é importantíssimo, tanto é que ele é chamado de quê? Muito bem, é chamado de Revolução Agrícola, ou seja, uma nova roupagem, uma nova mudança passa a ser colocada na pré-história no período Neolítico. Então, foi justamente o excedente de produção, ou seja, o que sobrava após alimentar o povo, aquela sobra, que fez surgir o comércio. Inicialmente era realizado com trocas entre regiões próximas. Aos poucos, o comércio cresceu, ele se desenvolveu. E civilizações como Roma, Grécia e Fenícia substituíram caravanas por rotas pelo Mediterrâneo. Então, o comércio cresceu e as civilizações como Roma, Grécia e Fenícia substituíram caravanas por rotas pelo mar Mediterrâneo. A partir do século III, o comércio tinha se fortalecido, surgindo, inclusive, bancos que concediam empréstimos a serem pagos com juros. O uso das moedas consolidou as relações comerciais. As disputas pelas rotas comerciais geraram grandes conflitos, como as guerras púnicas, entre Cartago e Roma. Durante o governo, prosseguindo aí na página 299, durante o governo do imperador Otávio Augusto, Roma havia atingido uma grande extensão de terras, com um comércio forte e lucrativo sob seu controle. O percurso pelo mar Mediterrâneo, principal rota comercial, era bastante rápido, o que fortalecia os romanos. O percurso pelo Mediterrâneo era a principal rota comercial e bastante rápido, então os romanos foram favorecidos. Favorecia o comércio romano. Tudo isso demonstra
bem que o comércio foi decisivo para o crescimento das várias civilizações. Entretanto, o crescimento comercial passou por uma fase de grave crise. A queda do Império Romano do Ocidente foi o principal motivo para que o comércio entrasse num período de estagnação. Então, o comércio era forte nas cidades, a queda do Império Romano vai representar uma estagnação. Que é a estagnação? O comércio não avança e não cresce, o comércio não se desenvolve. A economia na Europa mudou sua estrutura. O que antes era centralizado passou a uma fase de esfacelamento e descentralização. Aí você pode estar se perguntando, professor, me ajude aí, o que significa esfacelamento? Significa o desmonte, a derrubada, a crise pelo qual passava a economia na Europa pós o Império Romano. No finalzinho do Império Romano, aquilo que eu já falei, as pessoas não têm outra opção a não ser migrar para as regiões rurais em busca de melhores condições de vida. Continuando aí, o modo de produção feudal, não é? Surgiu durante um período em que o mundo vivia incertezas diante da queda de Roma. Como o mundo ficou sem saber para onde ir, a única opção concreta que se tinha naquela época é correr para as áreas rurais. E quando se vai levando toda a sua família para as áreas rurais, eles vão se deparar com quem? Com alguém que já tinha uma visão além, já tinha dominado lotes de terras, propriedades de terras, e vai ser chamado de quê? Muito bem, vai ser chamado de senhor feudal, porque ele vai ter tudo em suas mãos, ele vai controlar tudo, tudo estará nas mãos dele. Está dando para entender? Não é? Anteriormente, a concepção de sociedade, quando Roma estava linda, maravilhosa, abalando com toda a sua estrutura, era uma concepção. E agora existe uma outra concepção, uma forma de vida, um modo de produção da economia que passa pelo feudalismo, que passa pela valorização das terras, pelos lotes de terras e pela questão dos senhores feudais. Não é? Então, é bom que vocês fiquem com isso em mente. Na página 300, nós temos: as bases econômicas feudais passaram a ser unidades de terras compostas de lotes, chamadas de feudos. Não é? Cada feudo tinha sua vida autônoma, ou seja, cada feudo definia como seria a sua vida, tinha sua independência, poderia viver do jeito que assim quisesse, do jeito que assim imaginasse. Agora, claro, com as características feudais, não é? Sem fugir delas. Perfeito aí? Deu para entender? Não existia, prosseguindo aí na página 300, não existia comércio em boa parte da Europa, não é? Existia comércio em Roma, no Império Romano. Nas outras partes da Europa se vivia através de trocas de alguns produtos entre os feudos. Prosseguindo aí. E muitos historiadores defendem a teoria de que a estagnação do comércio só se deu nesse momento. Só se deu quando começou a fazerem as trocas. Não é? O mar Mediterrâneo continuou tendo rotas comerciais para outros povos, como os bizantinos, chineses e os de religiões islâmicas.
Então, o mar Mediterrâneo continuou a ser uma rota comercial para o povo do Oriente, para os bizantinos, para os chineses e os de religiões islâmicas. Essa fase em que o comércio quase desapareceu e as unidades políticas viraram feudos, chama-se feudalismo. Logo abaixo, ainda na página 300, nós temos uma imagem que mostra como funcionava a sociedade na Alta Idade Média, as suas características. Vamos lá. Aí vamos ter ali, ó, os castelos. Vê a descrição aí da figura, da imagem. Os castelos, forte característica da Idade Média, eram a sede dos cavaleiros e nobres, um lugar de encontros sociais, de intercâmbios econômicos. Então, nós percebemos aqui, com a descrição dessa imagem, que havia duas situações importantes, não é? Eram a sede dos cavaleiros e nobres, três, aliás, eram a sede dos cavaleiros e nobres, um lugar de encontros sociais, intercâmbios e intercâmbios econômicos. Prosseguindo aí. A origem do feudalismo e a forma como se organizou economicamente vem da herança da Roma antiga dos povos germânicos. A gente estudou que esses povos germânicos anteriormente eram chamados de quê? Muito bem, esses povos germânicos eram chamados todos eles de povos bárbaros, exatamente, não é? Todos aqueles que não pertenciam ao Império Romano, que não estavam dentro do território do Império Romano, eram chamados de bárbaros. Vamos lá. Vamos ver essas heranças deixadas pela Roma antiga, pelos povos bárbaros. Tá bom assim? Vamos lá. O colonado. Esse sistema estava diretamente ligado ao Império Romano do Ocidente. Desde o século III depois de Cristo, Roma vivia uma séria crise causada por diversos motivos. Como? Os motivos da crise de Roma. O crescimento do cristianismo, as invasões bárbaras e a falta de controle político sobre o império. Então, esses itens aqui vão favorecer o colonado. Toda essa situação atingia a economia, que tinha como base a agricultura e principalmente o comércio. O comércio é a base da economia aqui nesse momento. Os grandes proprietários tinham dificuldades de produção. Também havia uma crise escravista, já que alguns escravos tiveram de se tornar colonos das terras dos senhores que não podiam sustentá-los. E por terem de ceder uma parte da produção agrícola a esses senhores, enriquecendo-os, passaram a se negar ao trabalho forçado no campo. Além disso, o desemprego estava alto, muito alto, tanto nos centros urbanos de Roma quanto nos campos. Sendo assim, os camponeses e parte das pessoas que viviam nos centros urbanos passaram ao quê? A migrar. O que significa migrar, professor? Se deslocar. Para onde, professor? De uma região para outra. Aqui, no caso, para as terras dos grandes proprietários. Trabalhando para esses grandes proprietários chamados de senhores feudais, em troca de segurança. Por que segurança, professor? Porque havia esse clima na Europa nesse momento. Os grupos, sempre havia uma tradição de de conflitos, de guerras entre um grupo e outro. Os visigodos, os ostrogodos, os povos germânicos, os bárbaros, todos começaram
havia sempre essa perspectiva de conflito e precisava-se que alguém desse a segurança, construísse muros para proteger contra a chegada dos inimigos e desse segurança. Quem vai fazer isso? O senhor feudal. Só que os colonos começaram a trabalhar em troca de proteção. Deu para entender? É um modo de produção de servidão, não é? Voltando aqui, trabalhando em troca de proteção, ele recebe a proteção em um pequeno lote de terra para que ele possa, dali, sustentar a sua família através do modo mais antigo de sobrevivência, que é a agricultura, não é? Para o sustento da sua... Aí, 300, não é? Em troca de proteção e de uma pequena parte do que se produzia para o sustento de sua família. Em contrapartida, esses trabalhadores não podiam abandonar as terras. Estavam presos a elas. Dessa forma, o sistema de colonato lançou as bases das relações feudais. Então, a gente percebe aí que havia uma troca, não é? O senhor feudal dava produção, dava proteção e um pequeno lote de terra. Em troca disso, o colono, não é? O servo da Idade Média, que acabou de chegar, oriundo lá do Império Romano, ele vai começar a prestar serviços ao senhor feudal, que em troca, volta a falar, em troca da proteção e dá os territórios, dá um lote de terra para que o servo possa sustentar a sua família. Pois bem, na página 303, nós temos aqui, praticando conhecimento, como de praxe. Eu vou resolver uma questão com vocês agora, tá bom? Primeira questão. A queda do Império Romano do Ocidente fez surgir um novo modo de produção econômica na Europa. A queda do Império Romano do Ocidente fez surgir um novo modo de produção econômica na Europa. Chamado de quê? Muito bem, feudalismo. Defina-o. Defina-o. A resposta: modo de produção econômica em que houve descentralização das relações político-sociais, cujas bases passaram a ser feudos, tracinho, unidades de terras administradas e de posse do senhor feudal. Ponto. Trabalhavam nessas terras camponeses, trabalhavam nessas terras camponeses, num sistema de servidão coletiva. Ponto. Servidão coletiva, ponto. Nesse sistema existiam apenas pequenas relações de troca de produtos entre feudos próximos, desaparecendo quase por completo o comércio. Tá bom assim? Vamos aqui, não é, observar o link na página 301 que fala sobre clãs. Não é? Clãs são agrupamentos familiares descendentes de ancestrais comuns, liderados pelo maior e mais sábio guerreiro. Temos aí o comitatus na página 301, que eu vou começar a aprofundar ele na próxima aula. Tá bom assim? Para não confundir muito, para não confundir a cabeça de vocês. Então, vocês precisam colocar em mente hoje
que significa feudos, lotes de terras, que esses senhores se anteciparam, migraram para as áreas rurais e começaram a demarcar seus territórios lá, construir castelos e dar proteção para quem? Proteção para aqueles que estavam saindo, migrando, saindo do Império Romano, que estava em crise, migrando para as áreas rurais, e essas pessoas se depararam, encontraram com quem? Muito bem, encontraram com o seu feudal, e a partir daí passa a ser estabelecida uma relação servil. Tá bom assim? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje, não é? Um forte abraço para vocês e até a próxima.